em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, domingo, Deus ele me deu essa palavra. Domingo, o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra enquanto o pastor Carlos pregava no culto domingo à noite. Deus ele me inspirou com essa palavra. E o que nós vamos ler fala acerca da conversão do apóstolo Paulo. E tem 3 coisas que Deus ele me mostrou aqui nesses 9 versículos que a gente vai ler, que se você quer que a sua casa seja salva, se você quer que a sua família venha a ser alcançada por Deus, é indispensável que você pratique essas 3 coisas. Vamos ler do versículo 1 ao 9, em nome de Jesus. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor Jesus: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Meus irmãos, se você for uma pessoa que você gosta de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, você vê que parece que o texto está falando de 2 pessoas, de 2 Saulos, só que está falando só de um. O texto começa dizendo que ele estava indo perseguir os cristãos, ele estava indo prender os cristãos, e no versículo 8 acaba dizendo que ele estava indo obedecer aquilo que Jesus Cristo falou. Parece que do versículo 1 ao 8 Deus ligou uma chave em Saulo que mudou tudo. Eu pregava hoje para os irmãos no culto à tarde que a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 9 que Deus ele escolheu antes da fundação do mundo os escolhidos dele. Diz isso lá em Romanos capítulo 9, que desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu aqueles que ele iria salvar, aqueles que ele iria livrar das garras do diabo. E uma dessas pessoas que Deus escolheu era o apóstolo Paulo. Não é que o nome dele era Saulo e virou Paulo, é só uma questão de pronúncia. O nome dele sempre foi Paulo, é só uma questão de pronúncia. E quando você lê o texto, você vê que quando Jesus Cristo entra na vida de alguém, é exatamente como aconteceu aqui. Há uma mudança. Jesus Cristo muda o coração da pessoa. Ele estava indo prender os cristãos, mas ele findou indo obedecer aquilo que Jesus Cristo mandou. E tem 3 coisas aqui, nesses 9 versículos que a gente leu, que se você quer que a sua casa, que a sua família seja salva, você tem que praticar essas 3 coisas. Primeira coisa, se você prestou atenção no versículo, do versículo 3 ao 6, o que era que Paulo estava fazendo? Versículo 3 ao 6,
Vamos ler o versículo, vamos ler do 4 ao 6, versículo 4. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é que Paulo estava fazendo aqui, meus irmãos? Ele estava falando com Jesus. Paulo, ele estava orando. Oração é você falar com Deus. Oração é eu e você, a gente conversar com Deus. E Paulo, ele estava fazendo isso, igreja. Você quer que a sua casa seja salva? Você quer que a sua família seja salva? É indispensável que você ore pela sua casa. É indispensável que você ore pela sua família. Eu quero que você deixe marcado aí, marque aí, por favor, e você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago fica próximo a Apocalipse. Se você achar Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai voltando aos poucos até você achar Tiago. E eu quero dizer para você porque é importante que você ore pela sua casa, que você ore pela sua família, em nome de Jesus. Que você saia daqui nessa noite praticando essas três coisas, e você vai ver Deus salvar aqueles que Ele tem de salvar. Tiago capítulo 5, versículo 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Eu pergunto para você: quem é o justo? Quando a Bíblia fala justo, quer dizer a pessoa que ela foi justificada por Deus. Alguém que foi justificado por Deus no Velho Testamento, Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E hoje, pastor, como é que alguém pode ser justo diante de Deus? Aceitando o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Quando você aceita Jesus de fato e de verdade, a justiça de Jesus Cristo é colocada em você, e você é considerado justo diante de Deus, não por aquilo que você faz, mas por causa do sacrifício de Jesus. Então o que Tiago está dizendo é: a pessoa que ela aceitou Jesus Cristo na vida dela, a oração dessa pessoa tem muito poder. Ele está dizendo, pode muito em seus efeitos. Então você já descarte aqui, irmão, esse negócio. Tem gente que pensa: não, se o apóstolo orar por mim, a oração do apóstolo tem poder, pastor. Não, pastor, se a profetisa, se a missionária, se aquele homem, ele orar por mim. Mas a Bíblia diz que é o justo. Não tem ninguém mais justo ou menos injusto. Todos que aceitam Jesus são justos, irmão. Não tem ninguém melhor ou pior diante de Deus. Ou seja, então a sua oração, se você aceitou Jesus, se você foi justificado, é a mesma coisa da minha oração. Porque o poder não está em mim, o poder está em Deus que responde a oração. Tanto faz você orar de manhã, de tarde, de madrugada, em pé, deitado, sentado de joelho. O poder está no sacrifício que Cristo, Ele se entregou por nós. Igreja, não é à toa que Jesus Cristo disse: eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra. Irmão, tudo começa em Jesus, tudo termina em Jesus. É tudo, igreja, sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse, tudo é sobre Jesus Cristo, tudo é sobre Ele, inclusive a oração.
O poder da sua oração não está se você fala bem, se você fala bonito. O poder está em Jesus Cristo. Se Ele justificou você, você pode orar. E a sua oração, ela pode ir muito em seus efeitos. Então, a partir de hoje, ore pela sua casa, ore pela sua família. Versículo 17. Elias era homem sujeito, o que eu acabei de falar para vocês, as mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Que Tiago está dizendo é que eu estou falando para vocês. Não tem a pessoa que não, aquela pessoa, ela vai orar, pastor, quando aquele homem abre a boca, eu acho até que Deus escuta mais ele. Mentira, a Bíblia não diz isso que Tiago está dizendo aqui. Elias era um homem igual a nós, e ele orou e ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Ele orou, desceu fogo no céu, e consumiu os profetas de Baal. Igreja, então a partir de hoje, ore mais. Eu estava estudando hoje sobre o livro de 1 Samuel, e tem lá a história de Ana. Estava estudando sobre o profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas que Deus já levantou. Mas você sabe algo que foi muito importante na vida de Samuel? A oração da mãe de Samuel por ele. A Bíblia diz que não o diabo, Deus fechou o ventre de Ana. Meus irmãos, tem situações que Deus vai criar problemas para fazer você orar. Sabia disso? Tem tempestades que Deus vai criar para fazer você orar. Porque quando tudo vai bem, a gente não lembra de orar. Quando o dinheiro está na conta, quando o salário está em dia, quando a feira está lá, olha, está cheia a feira, mas tem carne, tem frango na geladeira, tem ovo de codorna, ninguém lembra de orar, né? Mas quando o negócio aperta, olha, o frango está acabando. Acho que amanhã vai ter que ser bife do Oião, né? Amanhã vai ter que ser ovo, e eita, vou orar. Eu vou orar para Deus lembrar meu patrão dele me pagar até antes da data. Sabe o que Ana fez? A Bíblia diz que Ana orou ao Senhor. Antes de Samuel nascer, foi que Ana disse: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele ao Senhor. Antes de Samuel nascer, Ana, a mãe dele, já estava orando por ele. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela sua casa, pela sua família, pelo seu pai, pelo seu casamento? Meu irmão, pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você procure, sempre que houve uma intervenção de Deus, tem oração antes ou depois. Quando o mar se abriu, foi o que Moisés fez? Orou. Quando o sol parou, o que foi que Josué estava fazendo? Orando. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, se batizou eles, o que é que eles estavam fazendo? Orando. Não existe ação de Deus sem oração. Não queira que Deus ele venha agir na sua vida, operar na sua vida. Não queira que ele visite a sua casa se você não ora. Você quer ver a intervenção do Senhor na sua vida? Ore. Ore, seja um homem de oração. A oração é uma das armas mais poderosas que nós temos, igreja. Pega no gatilho da rainha que morreu, né? Depois de 1 ano enterraram a rainha. E a rainha, ela tem uma frase que ela dizia assim: eu prefiro lutar contra um exército de homens armados até os dentes, do que lutar contra um homem de oração, de joelhos diante de Deus. Igreja, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Enquanto Saulo, ele orava, o Espírito Santo foi mudando o coração dele. O Espírito Santo de Deus foi mudando ele. Você quer que Jesus salve a sua casa? Ore pela sua casa.
Principalmente você que é mãe, você que é pai, entregue os seus filhos a Deus, assim como Ana entregou. Às vezes o filho está rebelde, está querendo dar trabalho, entregue a Deus. Deixe Deus cuidar. Só não vai fazer a oração do crente macumbeiro, né? Deus, pese a mão sobre a vida dele. Diga: Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos. Eu já preguei, eu já falei, ele não quer ouvir, eu entrego ao Senhor, tome conta da vida dele. Assim como Deus mudou o coração do apóstolo Paulo e fez dele ser um dos maiores homens de Deus que já existiu, Deus também pode mudar o coração daquele seu familiar, que quando você vai falar de Jesus, ele quer jogar uma pedra na sua cabeça. Que quando você chega na casa dele, ele diz: lá vem o crente. Deus pode mudar a igreja. Aquele familiar que não acredita em Deus, que diz que tem nojo da igreja, que todo pastor é ladrão, Deus pode mudar o coração dele. Ore por ele. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Voltando em Romanos, em Atos capítulo 9, que eu pedi para vocês deixarem marcados, no versículo 5, algo muito importante. Atos capítulo 9, versículo 5, diz: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Segunda coisa, meus irmãos, o que era que Jesus Cristo estava fazendo aqui? Jesus Cristo, ele estava se anunciando para Paulo: eu sou Jesus. Você quer que a sua casa, a sua família seja salva? Se você não fizer isso aqui, a sua casa não vai ser salva, meu irmão. Anuncie Jesus para a sua casa. Pregue Jesus, igreja, para a sua família. Aqui Jesus Cristo, ele estava pregando para Saulo e disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E essas palavras que ele falou, só isso, o Espírito Santo de Deus entrou no coração do apóstolo Paulo. Pregue para a sua casa, pregue para a sua família. Teve um grande homem de Deus chamado Martinho Lutero. Ele disse que a nossa obrigação é levar a palavra de Deus até o ouvido das pessoas, e o Espírito Santo vai levar do ouvido para o coração. Você não pode entrar no coração do familiar seu e enfiar a palavra de Deus lá, mas o Espírito Santo pode. Mas você tem que levar o Evangelho até o ouvido dessas pessoas. É como eu ouvi uma pessoa falar uma vez, não foi aqui, foi em outra cidade, uma mulher dizendo: olha, pastor, eu quero que meu filho vá para a igreja, para ele parar de ir para a festa, sabe, para ele parar de beber. Coitada dessa mãe. Coitado de você se você pensa assim, que o seu filho tem que vir para a igreja, para ele parar de ir para uma festa. O seu filho, o seu esposo, sua esposa tem que vir para a igreja, porque sem Cristo ele está caminhando para o inferno. O problema não é só a festa, o problema não é só a bebida, não é só o cigarro, é morrer sem Jesus. Esse é o pior dos problemas. Nunca queira que o familiar seu venha para a igreja para parar de beber. Não, venha para a igreja para aceitar Jesus, para se converter de fato, de verdade, parar de beber, vai ser consequência. Aqui, Romanos capítulo 10, no próximo livro, Romanos 10, depois de Atos, porque nós temos que pregar. Romanos capítulo 10, é isso mesmo? É. Versículo 9. Preste atenção. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Igreja, quando você ouve assim, que você tem que pregar o Evangelho para sua casa, para sua família, o que é que vem à sua mente? É de você olhar para a pessoa e dizer: olha, Jesus te ama. Jesus Cristo, Ele precisa de você.
Meus irmãos, a pregação que nós temos que pregar, a pregação que traz efeito, é a pregação bíblica. Não tem na Bíblia Jesus falando com palavras, eu amo você, não. Ele demonstrou em atitudes, mas ele falou o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pregar o evangelho é você dizer para alguém: se você continuar na vida que você está e morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer a você: Jesus morreu pelos seus pecados, aceite Ele, e Ele vai fazer uma obra na sua vida. Amém? Versículo 9: a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o que diz aqui: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos romanos porque ele queria ir pregar na Espanha, e a igreja mais perto da Espanha era a igreja de Roma. E Paulo está aqui querendo convencer os irmãos de Roma que ele tem que ir para a Espanha pregar o evangelho, porque se ninguém pregar, como é que vão crer? Aí eu faço essa pergunta para você nessa noite: se você, às vezes você que está aqui é o único da sua casa que conhece Jesus, se você não pregar para a sua casa, como é que eles vão crer? Como é que eles vão crer? Se você que conhece o evangelho está ocultando o evangelho, como é que eles vão crer? Pregue para a sua casa, pregue o evangelho para a sua família. Irmão, agora prega o evangelho de verdade. Você acha que Deus está na palavra de quem fica alisando a pessoa para pregar o evangelho? Deus não está não, irmão. Não adianta você alisar uma pessoa, não, meu bichinho, minha bichinha, não. Se Deus vai salvar alguém, Deus salva através da verdade, igreja. Deus não salva através da mentira. Entenda uma coisa: quando alguém tem que ser salvo, ela vai ser salvo pela verdade. Não é você dizer: olha, vamos para a igreja, que se você for para a igreja, tudo vai dar certo na sua vida. Você vai ter um carro, vai ter uma casa. Isso não é o evangelho. O evangelho é que Cristo morreu por nós, pagou os nossos pecados, nós podemos ir até Deus através da cruz de Cristo, e as demais coisas serão acrescentadas. Esses dias saiu esses anos aí, uma pesquisa do IBGE, que a população de evangélicos no Brasil, a cada ano vai aumentando. Só que esses números, irmão, é ilusório. É ilusório porque o camarada hoje vai para a igreja, não é porque ele quer Deus, é porque ele quer uma bênção, é porque ele quer um casamento, ele quer um carro, ele quer uma moto, ele quer que a empresa dele multiplique a receita da igreja. Essa pessoa, ela vai, quando ela consegue o que quer, ou quando não consegue, ela vai sair da igreja. Mas quando alguém vem porque ouviu o evangelho, quando alguém vem porque escutou o verdadeiro, o genuíno evangelho de Cristo, essa pessoa, ela permanece diante de Deus. Então você, quando for pregar para a sua casa, nada de alisar, pregue o evangelho. Fale sobre o céu, fale sobre o inferno. Deixe claro para os seus familiares que sem Deus eles estão condenados ao inferno, que sem Deus não existe vida. Meus irmãos, pregue para a sua casa. Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Versículo 17, 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação?
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Para sua família ter fé em Deus, eles têm que ouvir falar de Deus. E cabe a você esta obrigação de levar o Evangelho de Deus para a sua casa. Não perca uma oportunidade sequer. Quando um familiar seu vier conversar com você e você vê uma brecha para pregar, pregue. Seja para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, não importa, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Seja um parente rico, um parente pobre, pregue, fale de Jesus. Um pastor disse uma vez: o Evangelho, ele é como um leão que está preso em uma jaula. Você só tem que soltar o leão, o resto ele faz. Solta o Evangelho, irmão, na sua casa. Solta o Evangelho na sua família. Pregue, fale de Jesus. Às vezes a gente quer frutos, mas a gente não ora e nem prega para a nossa casa. Irmão, hoje você pode a qualquer momento pregar uma palavra do YouTube e enviar para o familiar seu. Você pode a qualquer momento pegar um versículo e enviar, pegar um louvor e enviar. Seu familiar pode estar lá na China, lá em Shenzhen, na China, você manda para ele vai ouvir. A gente não prega porque não quer, porque não nos falta oportunidade para pregar. Não nos falta oportunidade para falar de Jesus. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz em Romanos capítulo 9, que Deus já escolheu as pessoas que vão ser salvas. Irmão, nem todo mundo vai ser salvo, você tem que saber disso. Alguns vão para o céu, outros não. Aqueles que vão ser salvos, eles vão ser salvos. Não importa se já vão nascer na igreja ou se vai ser no último segundo de vida. Aquele que Deus escolher para ser salvo, vai ser salvo. Quem da sua casa, da sua família, Deus já determinou, antes da fundação do mundo, este vai ser um servo meu, uma serva minha, vai ser. Aí você tem que orar pela sua casa, você tem que pregar para a sua família. Terceira e última coisa, no versículo 8, não precisa você ler, lá de Atos capítulo 9, versículo 8, Jesus Cristo ele deu uma ordem ao apóstolo Paulo. Foi o que ele fez, ele obedeceu. Jesus Cristo disse: entre na cidade, que era Damasco. Foi o que ele fez, se levantou e foi. Você quer que Jesus Cristo salve a sua casa? Você quer que Jesus Cristo salve a sua família? Obedeça a palavra de Deus. Para finalizar, Josué capítulo 24, versículo 15. Para a gente finalizar a palavra e a gente orar em nome de Jesus. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15, em nome de Jesus. Eu estou em Jó. É Josué 24, 15. Tem uma passagem aqui que eu sei que na hora que ler aqui vocês vão logo conhecer. É muito conhecido esse versículo. É capítulo 24, versículo 15. Mas é muito conhecido. Diz assim, Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos, aqui é Josué falando, tá? Aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Josué, ele entendeu algo que às vezes a gente não entendeu. Se você quer que a sua casa sirva ao Senhor, primeiramente você tem que servir ao Senhor. Josué não diz a minha casa e eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês quiserem servir a outros deuses, sirvam. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmão, o que eu falo para vocês aqui quase toda quarta-feira: não adianta vir para o culto, você orar pela sua casa, você orar pela sua família, você ouvir uma palavra abençoada como essa, se na sua casa você não dá testemunho de cristão. É mesmo que nada. É mesmo que nada. É melhor a igreja obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a palavra de Deus do que morrer de orar e não obedecer a Deus. Como é que Jesus Cristo vai salvar a minha e a sua casa, se nós não somos pessoas que se parecem com Deus em nossa casa? Se as pessoas da nossa família olham para nós e não veem Jesus em nós, não adianta orar não. Adianta mudar-se, mudar as suas atitudes, de fato, de verdade se converter. Irmão, não é à toa que Cristo disse: busquem em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus. Irmão, não é para você buscar a salvação na sua casa, não é para você buscar prosperidade, nada antes do reino de Deus. Ou seja, se você não é salvo, não perca seu tempo buscando outra coisa. Primeiramente se conserte com Deus, seja salvo. Aí depois as demais coisas vão ser acrescentadas, inclusive a salvação da sua família. Irmão, a obra começa em você. Se foi você que ele chamou primeiro, se foi você o primeiro que ele mostrou a luz do evangelho na sua casa, é porque a obra começa por você. Seja um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus na sua casa. Como é que é um exemplo? Eu vivo falando palavrão na minha casa, aí meu filho faz algo errado, eu vou pregar para ele. Com que moral você vai pregar? Com que moral? E seu filho, sua esposa, aí você mentindo, aí você falando mal dos outros, aí quando ele estiver errado, que você for repreender, não tem moral, irmão. É fácil que eu diga, mas não faço o que eu faço. É melhor quando um pai fumante dizer para o filho: não fume não. Tu não fuma, por que eu não vou fumar? Então, ore pela sua casa, pregue o evangelho para a sua família, e seja um exemplo de um homem de Deus, de mulher de Deus. Pastor, eu tenho muito que mudar. Glória a Deus, então somos dois, aliás, somos 15, 20, não sei. Todos nós temos o que mudar, irmão, mas tem coisa que é inaceitável. Não cabe na vida de um cristão mentira. Não cabe na vida de um cristão roubar. Não cabe na vida de um cristão ter comunhão com coisas erradas, apoiar pessoas erradas, da sua casa, da sua família. Não adianta, igreja. E outra coisa eu digo para você, principalmente você que é mãe, você que é pai, às vezes você que é mãe, que é pai, você quer ter o coração mole, mas Deus, ele não age através do sentimentalismo. Deus não age. Da forma que Deus julgar um filho meu, um filho seu, Deus vai julgar o filho de todo mundo. Deus vai nos julgar, a igreja, da mesma forma. Deus não faz acepção de pessoas. Como tem mãe para que diz: não, mas meu filho, pastor, ele é uma pessoa muito boa, ele não tem nem do que se arrepender. É Jesus. O Senhor Jesus nasceu de novo, irmão. Todos têm do que se arrepender. Todos nós temos coisas que nós temos que mudar, e nós temos que pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria. A Bíblia diz que com sabedoria se edifica a casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola faz o quê? Derruba com as próprias mãos. Isso vale para homem, para mulher e para homem. Ore pela sua casa, pregue e seja um exemplo de homem de Deus,
de mulher de Deus. Uma vez eu fui batizar um homem numa cidade chamada São João do Sabugi. E quando eu fui batizar ele, a esposa dele se emocionou. E ela disse: pastor, 24 anos de oração. Deus está respondendo hoje os 24 anos de oração. Sejam 5 anos, 10, 15, 24, 30, 50. Um dia a obra de Deus vai ser feita. Irmão, quem Deus tem que salvar, Deus vai salvar. Deus vai salvar a igreja. A pessoa que Deus já determinou, essa vai ser salva, essa pessoa vai ser salva. Pode ser quando ela estiver morrendo, essa pessoa ela vai aceitar Jesus. Então, meus irmãos, é isso que eu queria falar para você nessa noite. Oração, pregação, exemplo. Se você fizer essas coisas, você vai contribuir para que a salvação do Senhor Deus alcance a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Amém, vamos ficar de pé. Acorda aí, cara, está dormindo aí. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. Senhor Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Obrigado pelo Senhor ter se revelado a nós. Senhor, que esta palavra ela venha estar em nosso coração, que o Senhor venha nos usar, ó Deus, para salvar a nossa casa. Senhor Deus, que o Senhor venha nos usar, Pai, para salvar a nossa família, pois nós nos entregamos totalmente a Ti, Espírito Santo de Deus. Nós nos entregamos totalmente em Tuas mãos. Nesse momento nós oramos, Pai, pela